amigo, fala minha amiga, em especial você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês. Nessa nossa jornada incansável, sempre brinco que vocês são meus sobreviventes do The Walking Dead da vida real. Estamos chegando, galera, vejam vocês, a última semana do volume 6 do PET, o Plano de Ensino Tutorado. Então a gente está caminhando junto há um tempinho e de certa forma vem funcionando. Por quê? Vejo uma relação bacana, vejo comentários positivos, isso é muito bom, porque me ajudar, claro, me ajudar ajuda a ajudar vocês. Como assim me ajudar? Fazer com que o canal fique melhor, nos acompanhando, então é fundamental. E a temática da aula de hoje, galera, a temática é o seguinte: políticas imigratórias e mundo do trabalho. Não tem como a gente fugir, um assunto onde história e geografia vão dialogar muito bem. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco disso. Vamos esmiuçar um pouco o material do PET. Só que antes, olha para cima aí, ó. Beleza? Para quem já conhece, esse é o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, galera, onde eu estou inserido, onde eu faço parte, eu e vários outros professores, a gente procurou colocar em várias mídias sociais, como é o caso do Twitter, Facebook, no Instagram. O nosso Instagram que está realmente ficando cada vez melhor. Vejam vocês, a gente tem colocado dicas, muita gente tem dúvidas sobre a questão da disponibilidade do horário do PET. Tá lá, você vai acompanhar semanalmente o dia, o horário que será postado a aula da sua turma. Então fica atento, além de termos quiz e várias outras informações. Tá, galera? E claro, aqui no nosso canal no YouTube, é um canal que cada dia que passa fica melhor por sua causa. E se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um like, ativa as notificações, porque como eu sempre digo, um canal mais forte depende de vocês. E uma novidade bacana, você está vendo aqui do lado, não está? Olha só, galera, aqui do lado a gente tem hoje uma plataforma. Se você procurar lá www.plataformaescolaonline.com.br, você vai encontrar um material de qualidade também, todo separado, para que você consiga facilitar o entendimento do seu estudo. Beleza? Então, cada dia que passa, a gente tem feito um canal cada vez melhor, uma estrutura de informação cada vez melhor para te atender. Porque sem vocês, nós não seríamos ninguém. E antes de eu começar a falar sobre o assunto, o que é de praxe a gente fazer? Bora lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então vamos seguir a nossa vida, porque o tempo urge, a Sapucaí é grande. Galera, peguei aqui algum texto para a gente poder começar a trabalhar com essa ideia. Leia o texto abaixo, galera. O capitalismo financeiro fragiliza as relações de trabalho no mundo. Na nossa última aula, quando a gente fala do capitalismo financeiro, a gente fala muito sobre a especulação. Lembra? Das bolsas de valores, a especulação em forma de investimento de ação. Ok? Empresários lucram mais com o capital especulativo e investem cada vez menos no capital produtivo. A consequência é o aumento das desigualdades entre incluídos e excluídos. Porque hoje as pessoas não querem, sei lá, investir numa fábrica, investir no comércio. Eu pego meu dinheiro e aplico e vejo se ele pode render ou não. Aplicação de risco, mas muita gente assim tem feito. A globalização nas últimas décadas promoveu fortes interligações econômicas e culturais e trouxe consequências, como o aumento das desigualdades e crises econômicas. Porque a gente só vê a melhoria da tecnologia, o avanço da internet, mas você também tem o que, galera? O aumento da desigualdade. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres não conseguindo acompanhar. Isso é uma sequela dessa nova ordem mundial. A riqueza está concentrada nas mãos de pequenos grupos, cada vez menores e mais ricos, e que multiplicam o capital, na maior parte, sem estabelecer relações de emprego no mundo do trabalho produtivo. Essa situação traz polarizações sociais, culturais, conflitos, perseguições políticas e religiosas, guerras, xenofobia, racismo e a intensificação de crises políticas, econômicas e sociais. Bom, galera, você percebe que é o lado perigoso, é o lado obscuro desse mundo globalizado. Mas segue o barco. Bom, nesse contexto, observamos que os fluxos migratórios, ou seja, a saída de imigrantes do seu país que vão em busca de oportunidade, revelam a tensão que o mundo vive
pois a crise econômica afetou os Estados Unidos e a Europa. Pergunta: por que afetou os Estados Unidos e a Europa? São regiões mais ricas e que, de certa forma, atraem cada vez mais pessoas em busca do sonho de melhorar de vida nos últimos anos. E uma das reações dos países foi conter o fluxo migratório com legislações mais rígidas. Para quem acompanha um pouco de atualidade, um dos motivos pelo qual muita gente apoiou a saída do Reino Unido, né, a ideia do Brexit da União Europeia, é porque eles queriam conter essa onda migratória. Hoje há muito esse problema que a gente vai falar. Os imigrantes internacionais buscam, por que eles estão buscando, galera? Regiões menos afetadas da atual crise. Por exemplo, não é que a Europa e os Estados Unidos estejam super bem, mas perto dos seus países de origem, eles estão mais estáveis, tá? Em busca de melhores condições e encontram uma crise internacional que afeta também os países envolvidos. Por quê? Porque eles não sabem como conter essa onda migratória. E parte da população enxerga os estrangeiros com medo, intolerância e desconfiança. Porque, a meu ver, o imigrante hoje ele pode ser aquele que vai tomar meu emprego amanhã. Então a gente começa a entender um pouco dessa xenofobia, desse racismo, dessa onda meio totalitária. A gente fala muito sobre a onda neonazista que vem varrendo a Europa. Ela está muito associada a esse medo, dessas ondas imigratórias, que muitas vezes se transformam em práticas racistas, violentas, de ódio, perseguição e manifestações que exigem legislações de imigração específicas que afetam os direitos humanos. Tá? O 11 de setembro de 2001 é um marco histórico que fundamentou o desrespeito aos direitos humanos básicos. O mundo convive com prisões de imigrantes, as instalações de escutas telefônicas, a espionagem via internet contra pessoas, instituições e governos. Então, nesse mundo onde a informação ela corre muito rápida, ao mesmo tempo que pessoas têm facilidade, elas também têm a sua vida muito vigiada. Então, eu sempre brinco, né? E é uma brincadeira com fundo de verdade. Quando as pessoas diziam que era complicado ser um comunista, um socialista nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, imagina você um muçulmano hoje que vive nos Estados Unidos. Tá? Então isso é muito uma sequela daquele atentado, onde você começa a falar da guerra ao terror. Ok, galera? Então vamos lá. Tá? A crise econômica norte-americana, tá? A famosa crise de 2008, né? Para quem se lembra, é uma crise que muita gente compara com a de crise 29. Se vocês tiverem oportunidade, assistam A Grande Aposta, que ela fala disso. Mostrou a fragilidade que o mundo vive diante do capitalismo financeiro. Porque, galera, o dinheiro circula muito rápido. Ao mesmo tempo que eu tenho investimento, esse dinheiro sai. É o capital especulativo. Além das propostas do neoliberalismo. Lembra, o que fala o neoliberalismo mesmo? A ideia da intervenção mínima do Estado. Não conseguirem dar saída para a crise mundial que afeta países envolvidos e não desenvolvidos e agrava questões estruturais em todo o mundo. O mundo desenvolvido ergue muros, propõe isolamentos e leis severas de imigração. A fronteira do México com os Estados Unidos reflete muito dessa tensão internacional. Desde o momento da queda do Muro de Berlim, há uma política de integração, interligação e expansão do capital. Com o agravamento das crises estruturais no mundo, os países passam atualmente por políticas de erguimento de muros, pois o capitalismo financeiro quer explorar uma parte da sociedade, devido à sua expansão e menor dependência do sistema produtivo e do mundo de trabalho. A gente vive mesmo, né, galera? Esses muros surgindo. Você tem muros que, de certa forma, é o seguinte, brecam um pouco a entrada de imigrantes que vêm da África, né, na Península Ibérica, a famosa ideia do muro da Cisjordânia. Você tem um muro na questão de Tijuana, que breca um pouco a entrada de mexicanos nos Estados Unidos, e que muitos tentam entrar ilegalmente. Então acaba o muro de Berlim, mas você ergue novos muros dentro dessa nova ordem mundial. Ok? Então vamos lá, galera. 1. O que revelam os fluxos migratórios no contexto atual? Galera, se você fez uma boa leitura do texto, você percebe o seguinte, né? Fruto dessa nova ordem, olha só, tá? Eu até peguei e coloquei para vocês aqui, ó. Segundo o texto, então vamos pegar o que o texto fala. Os fluxos migratórios revelam a tensão que o mundo vive, pois a crise econômica afetou os Estados Unidos e a Europa nos últimos anos. E uma das reações dos países foi conter o fluxo migratório com legislações mais rígidas. Antigamente era mais fácil, hoje você tem uma série de bloqueios ao imigrante, porque ele é visto como ameaça pela população local.
Então, galera, o que é isso, gente? Então, quando nós tivemos a crise de 2008, uma crise americana, lembra da especulação financeira, a crise da bolha imobiliária, onde houve o quê? A ideia do subprime, o crédito podre. Então, aquilo, de certa forma, afetou empresas do mundo todo, porque, mais uma vez, o epicentro dos Estados Unidos. Então, acabou tendo reflexo até hoje. Então, fez com que, naquela crise, numa onda de quebradeira, Europa e Estados Unidos acabaram sendo o quê? Acabaram se tornando rotas porque pessoas que perderam tudo e que, de certa forma, eram exploradas, buscavam nessas regiões uma forma de melhorar a sua vida para superar esse colapso. Tá? Então você percebe o seguinte, que essas ondas migratórias, esses fluxos migratórios, revelam essa instabilidade econômica que a gente vive. Moçada, você não sai do seu país porque você acha bacana. Porque a situação, se está bom para você, você nele fica. Beleza? Inclusive, se vocês tiverem uma oportunidade, galera, vejam vocês, assistam esse filme. Tem na Netflix chamado Adu. É um filme fantástico para você entender um pouco essa questão de migração e, de certa forma, tocar um pouco o nosso coração para uma realidade que realmente o que, gente? Nos cerca. Beleza? Então vamos lá. 2. Qual a relação entre capitalismo financeiro e fluxo migratório? A gente acabou de falar. O capitalismo financeiro não tem aquela preocupação igual o capitalismo produtivo. O capitalismo financeiro ele vive de especulação. Então ele explora onde você encontra mão de obra barata. Então você não tem vínculo. Então, quanto mais se explora, quanto mais lugares você acha mão de obra barata, mais você se dá bem. Tanto é que eu coloquei, olha só, galera, em função do capitalismo financeiro, através do capital especulativo. Então, hoje, o que acontece? Você faz tudo para ganhar dinheiro. E a especulação, ela realmente faz... Qual é a lógica dela? Você ganhar muito em pouco espaço de tempo. Então, quer dizer, é a tal famosa ideia do quê? Da aplicação de risco. Né? Você vê muita ideia dos day trades, pessoas que ganham dinheiro com bolsa. Mas, galera, não é tão fácil como se imagina. Então, o que tem acontecido, gente? Então, você realmente pega, tá? Agora que eu vi aqui, tá? Depois vocês corrigem esse rim para mim, é capital produtivo, não é capital produtivo. Então, olha só, as pessoas não têm preocupação em investir em produção, mas sim em especulação. Então, não gera-se emprego e as pessoas geradas mais pobres são as mais afetadas. Por quê? Porque você acaba explorando recursos, essas pessoas ficam sem recursos, então elas realmente o que? Não tendo oportunidade nas suas regiões, elas saem em busca de oportunidade, tá? Então, lembra dessa questão. Hoje, galera, você faz tudo para ganhar. Então, por exemplo, se na minha região a mão de obra hoje é mais barata que na sua, exploro na minha. Eu não estou preocupado com o outro, eu estou preocupado com o meu ganho. E muitas dessas pessoas ganham em cima do quê? Da especulação, bolsa, como nós já falamos. Beleza? Então, muito cuidado. Por quê? Porque realmente essa questão de muito dinheiro e pouco dinheiro que movimenta essas ondas migratórias que nós temos atualmente. Show de bola? Vamos lá, galera. O que buscam os imigrantes internacionais? Tá? O que eles estão buscando? Vamos lá, gente. Por serem normalmente de regiões mais pobres e afetadas pela crise, o que eles querem? Condições dignas de vida, gente. O cara está saindo, por exemplo, eu não estou abandonando meu lar, tá? Não estou abandonando a minha região porque eu acho legal, não. Eu estou abandonando porque eu estou querendo, quer dizer, de certa forma... Gente, vamos pegar um caso, uma questão de uma microestrutura. Hoje, quando você vê muitas pessoas que vêm do Nordeste, do Norte, para regiões como o Sudeste, eles vêm em busca de uma oportunidade. Porque lá, às vezes, de onde eles vêm, está tudo muito difícil. Então, eu quero uma condição digna. Eu quero, por exemplo, ganhar um salário para poder sustentar minha família. Gente, é uma realidade que bate a porta. Pra vocês terem noção, gente, olha a doideira aqui. Tá? Coloquei esse dado para vocês entenderem. Tá, gente? É um dado de 2019. Tá? De setembro de 2019. Então, galera, o número de imigrantes do mundo chega a 272 milhões. Olha que loucura. Desse total, 38 milhões têm menos de 20 anos. Pessoas que em busca de um sonho, quer dizer, largam tudo. Só que muitas vezes morrem em travessias, não têm, quer dizer, certeza de que vão chegar. Os Estados Unidos lideram com o maior número de estrangeiros, cerca de 51 milhões. Então, quando o Trump falou lá, né, a ideia do Joe Biden, que agora é eleito, muda um pouco essa fala. Mas quando o Trump falava de erguer muros, era por causa dessa preocupação. Então, realmente é uma realidade que nos assola, gente. E olha, fiquem atentos a isso. As pessoas querem o quê? Melhores condições de vida. Show de bola? Então, vamos lá, moçada. Aí, uma questãozinha fechada. Agora que eu estou vendo, tem duas quadros. A outra é número 3, mas está dentro da que a gente viu na pergunta do material. As migrações transnacionais entre países aí, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX,
expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como um dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. Eu sempre falo isso, quando você fala de imigração, todo mundo já viu aquela propaganda na Globo que diz: o meu país é a terra, o meu país somos todos nós. Galera, o Brasil recebe também refugiados, imigrantes que vêm em busca de oportunidade. Lembra aquela questão de haitianos, venezuelanos, São Paulo você tem muito boliviano, tá? Então olha só. Então é uma questão de trecho, o Enem faz muito isso. Então vamos lá, galera. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX, ou seja, de mais ou menos 1950 em diante, teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países envolvidos são. Então, o que acontece? Vamos lá, galera. A busca de oportunidade de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração, tá? Bom, a necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para imigrantes, será que você está abrindo fronteira para imigrante? É isso mesmo? O desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens do imigrante, quer dizer, você segurar, você prender. Então, quer dizer, essas pessoas estão indo, os imigrantes estão indo por quê? Porque eles estão ajudando em projetos de pesquisa? Quem dera se todo imigrante fosse um cientista e tal, não desrespeitando o seu lugar de origem, a sua necessidade. Mas não é isso que os motiva, tá? A expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados. Gente, o imigrante qualificado ele acaba sendo muito mais aceito, tá? Você está tendo expansão da fronteira agrícola. A fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais. Ô galera, o que acontece? Então vamos pensar o seguinte, nos últimos 50 anos, vamos colocar nos últimos 70 anos, o que essa galera está saindo? O que a gente falou? Eles querem o que, moçada? Eles querem condições dignas de trabalho, condições dignas de vida. Para você ter uma vida, você tem que ter um trabalho. E tem uma música do Gonzaguinha que fala isso. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Lembra disso, porque o cara que às vezes não trabalha, desempregado, ele passa muita dificuldade, porque às vezes tem que o quê? Se sente humilhado, ele se sente menos importante. Então essa galera sai em busca de trabalho, e o que os países desenvolvidos estão fazendo? Eles estão permitindo a entrada? Pelo contrário. Eles estão vetando e muito, galera. Eles estão, o que a gente viu no texto? Eles estão ampliando as leis, o quê? As leis de imigração. Então se eu tiver que colocar uma questão que faz relação, qual que seria? Aquela que já acertei novamente. Então, gente, presta muita atenção, o Enem, você que vai fazer, tá? E aí a galera que está me acompanhando, a gente está com um projeto também paralelo aqui, a resolução do PET, que é o projeto Enem, Eu Não Erro Mais, onde você vai encontrar dicas, material para você do terceiro ano, quiser dar uma moral, vai lá. Mas então percebam que uma boa leitura de mundo te ajuda muito na prova de Enem. Beleza, galera? Então vamos lá. Outra questãozinha aqui. Cada vez mais pessoas fogem da guerra, do terror e da miséria econômica que assolam algumas nações do Oriente Médio e da África. A gente vê a questão, por exemplo, da Síria, que é uma questão problemática. Você vê muitos refugiados africanos, tá? Elas arriscam suas vidas para chegar à Europa. Segundo estimativas da Agência da ONU para Refugiados, até novembro de 2015, mais de 850 mil refugiados e imigrantes haviam chegado por mar à Europa naquele ano. Galera, quando eu falo por mar, traz um barquinho sempre, por exemplo, barquinho que cabe 20, eu coloco 80, 90, 100 pessoas. Então, realmente, há o que? Um aumento, uma muvuca em busca de sonhos. Olha que loucura. Então, vamos lá. Tá? Então, é o seguinte, você tem aqui um texto. Sobre as questões dos refugiados, no final de 2015, considere as 3 afirmações seguintes. Vamos lá. A criação de fronteiras políticas no continente africano, resultante da partilha colonial. O que é a partilha colonial? Lembra, galera, que nós tivemos o seguinte,
não sei se vocês vão lembrar disso, no final do século XIX nós tivemos a famosa Conferência de Berlim. Entre os anos, galera, de 1884 e principalmente 1885, os caras literalmente dividiram a África. Não sei se você já viu, claro que o mapa do professor não ajuda muito. Mas se você pegar, por exemplo, tá, galera, o mapinha do que é hoje a África, tá? Só para a galera poder entender, só para vocês terem uma... Tudo bem que não está muito bem, tem aqui Madagascar. Mas, gente, vocês já repararam que muitos territórios da África, principalmente na parte central, parecem, galera, que eles foram o quê? Feitos à régua. Isso aconteceu muito quando nós tivemos a tal da partilha, quando os europeus lá no século XIX resolveram dividir o continente africano sem levar em consideração que ali viviam pessoas. E aí o que vai acontecer? Beleza, durante um tempo eles exploraram, depois da Segunda Guerra Mundial veio a Conferência de Bandung e quando eles se livraram do domínio, mas aí começaram as guerras. Nós temos um caso aí clássico que é a famosa ideia do Sudão e Sudão do Sul. Nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Civil Sudanesa, onde o Sudão do Sul é uma região que quer se desmembrar e uma região, galera, que já morreram quase 2,5 milhões de pessoas. Então isso realmente é fruto dessa o quê? Dessa divisão, isso aqui está certíssimo, galera. Essa divisão covarde que de certa forma aumenta e muito os refugiados que não têm condições, tá? Galera, além das mortes em conflitos armados, as guerras civis, né? Da intensificação da pobreza e insegurança alimentar, a guerra civil na Síria levou um contingente, um número expressivo de refugiados para a Europa. Quando eu falo da Síria, galera, eu estou falando do Estado Islâmico, tá? Para a galera que lembra, então, é um grupo que, de certa forma, é o seguinte, implanta um terrorismo e muita gente foge dali em busca de oportunidade. Então, opa, isso aqui também está certíssimo. Olha um problema que eu estou tendo, tá? Questão 3. A política do Apartheid. Lembra do Apartheid? Aquela política que o Nelson Mandela tanto lutou? Que, na verdade, Apartheid significa o quê? Estado de segregação. Teve grande influência da Nigéria. Você fala, Nigéria? Todo mundo sabe que quando eu falo de Apartheid, galera, vejam vocês, eu falo o seguinte, eu falo de África do Sul, tá, moçada? Eu falo realmente, tudo bem que a Nigéria ela tem um problema sério, mas eu estou falando o quê? Da África do Sul, não estou falando da Nigéria. País de origem do maior número de refugiados do continente africano, em decorrência desse movimento separatista. Outra coisa, o Apartheid não é um movimento separatista, ele é um movimento segregacionista. O que é o Apartheid mesmo, lembra? Que se implanta na África em 1948, você cria o chamado racismo legal. Você vai colocar por lei que brancos têm privilégios sobre negros. Só que não é na Nigéria, é na África do Sul. Tá? Então essa aqui não está o quê? Não está correta. Então vamos lá, galera, vejam vocês. Está correto o que se afirma aí. Então a gente viu que a 1 e 2, tá? Então qual que seria? Já que a 3 está errada, a letra B de bem certo, mais uma vez, conseguimos resolver. E aí, galera, mais uma vez eu agradeço a participação, a colaboração de vocês, tá? Então, quem puder, vai lá, se inscreve nas nossas redes sociais, porque o canal está ficando cada vez melhor por sua causa. Mais uma vez, meu beijo, vencemos aí o módulo 6 e, galera, juntos nessa caminhada, ok? Até a próxima, tchau, tchau.